A paz, meus queridos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Hoje é terça-feira, dia 6 de janeiro. Amém, meus queridos? Como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Em nome de Jesus, amém? Vamos fazer a nossa oração, queridos? Feche seus olhos, se for possível. Meu Pai querido, mais uma vez nós entramos na sua presença, Senhor. Com alegria nós entramos na sua presença, porque sabemos que o Senhor está nos ouvindo, Pai. O Senhor nos ama, Pai, e o seu amor por nós é incondicional, Pai. O Senhor não mediu esforços para nos resgatar, para nos atrair à sua presença, Pai. Por isso, Senhor, humildemente, Pai, nós queremos entrar na sua presença com temor, com tremor, em nome do teu santo Filho amado Jesus Cristo, Pai. Pai, perdoa-me, Pai. Perdoa-nos dos nossos pecados, das nossas falhas. Santifica-nos, Pai. Nós não queremos brincar com o Senhor, Pai querido, não queremos ofender o Senhor. Por isso precisamos da sua misericórdia, Pai. Coloca, Senhor, em cada um de nós um temor, Pai, um tremor, Senhor. Um desejo de caminhar contigo em santidade, Pai, de fugir do pecado, Senhor, e te oferecer o nosso melhor todo o tempo, Pai. Ajuda-nos, Pai querido, a descansar em suas promessas, a confiar em Ti, Senhor, a crer verdadeiramente em cada palavra que vem da boca do Senhor. Revela a sua palavra, Senhor, no meu coração, no coração dos teus filhos, Pai, porque parece que algumas coisas são tão difíceis para nós entendermos, Pai. Aliás, o Senhor disse certa vez aos seus discípulos, muitas coisas o Senhor queria ensiná-los, mas eles não podiam ensinar porque eles não podiam receber, Pai. Meu Deus, dá-nos capacidade, dá-nos entendimento, Senhor. Ensina-nos, Pai, conforme o teu querer, a tua vontade, Pai. Nós cremos que a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável, é infinitamente melhor e maior do que qualquer coisa que nós possamos alcançar com as nossas forças, com o nosso braço, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir que o Senhor venha abençoar, Senhor, cada irmão meu, Pai, que está orando comigo nesse momento, Pai. Os nossos irmãos do Ministério Alicerce, em especial, Pai, cada vida que está aqui hoje, Senhor. Abençoa-os de perto, os de longe, Senhor. Abençoa, meu Pai, as famílias, Pai. Abençoa os casamentos, Pai querido. A comunhão entre os filhos, os pais, os netos, avós, tios, tias, pais, sobrinhos. Abençoa essa família, Pai querido, que tanto tem sido atacada pelo maligno, com contendas, com divisões, meu Pai. Restaura, meu Pai, a tua bênção, Senhor. Toca, Senhor amado, na vida, Senhor, do pai, da mãe, Senhor querido. Tira, Senhor, toda a venda espiritual, Senhor. Tira, Senhor, o desejo, Pai amado, a avareza, o desejo de agradar, Senhor, o mal, o desejo de servir ao dinheiro, Pai. Tira, Senhor, todo esse mal, Senhor querido, esses males, Pai. Renova, Senhor. Coloca, Senhor querido, um entendimento a respeito da salvação, Pai. Oh, meu Pai amado. Tira, meu Pai querido, os sentimentos carnais, Pai querido. Tira o medo, a ansiedade, a tristeza, Pai. Oh, meu Pai, a incredulidade, Senhor. O sentimento de injustiça, Papai. Remove da vida dos teus filhos, Pai, todo o impedimento, Pai, toda a barreira, Pai, toda a limitação, Pai. Que teus filhos possam viver o teu sobrenatural, possam viver as tuas bênçãos, Pai. Aquilo que o Senhor conquistou para cada um deles na cruz do Calvário. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Pai. Abençoa, meu Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Os nossos irmãos dos Estados Unidos, da Espanha, Pai, de Pontal do Paraná. Abençoa, meu Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Bituruna, Maringá, Campo Mourão, Senhor. Abençoa Foz do Iguaçu, Santa Helena, meu Pai. Paranaguá, Matinhos, Guaratuba, Pai. Abençoa, Pai, aonde tiver um irmãozinho meu vendo esse programa, Pai, assistindo, acompanhando, lá da Paraíba, Pai, em Souza, Pai, e nas cidades circunvizinhas, Pai, abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Aviva a tua obra, Pai. Abençoa os ministérios, Pai. Abençoa os pastores, aqueles que receberam de Ti autoridade, Pai. Abençoa os diáconos, obreiros, bispos, presbíteros, Pai. Abençoa, meu Pai amado, os membros, Pai, a tua igreja no Brasil, Pai, e no mundo, Pai. Envia mais trabalhadores para a sua seara, Pai querido. Como diz a palavra, e sempre é verdade, Pai, a seara é muito grande e poucos são os trabalhadores. Envia mais, nós te pedimos, trabalhadores para a sua seara, Pai, em nome de Jesus, Pai. Envia homens e mulheres cheios do teu espírito, Pai, com ousadia, intrepidez, sabedoria, Pai, autoridade, Pai, e principalmente amor, que está ligado à fé, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, Senhor. Meu Deus amado, toca na vida, Pai, dos líderes, Pai. Não deixa, Senhor, que a ganância, Pai, venha ser quem conduz eles, Pai. Não deixa o medo, Senhor querido. Meu Pai, abençoa os teus filhinhos, Pai.
com o teu temor, com o tremor do teu nome, Pai querido, para que venha se levantar uma igreja santa, uma igreja dependente de Ti, uma igreja forte, que confia na Tua palavra e não em ensinamentos deste mundo, Pai, que não está aprisionada a que a ciência diz, Pai. Eu tenho visto muito isso hoje, Senhor. As pessoas baseiam a sua fé respaldando sempre na ciência. Eles dizem, a ciência diz assim, descobriu-se na ciência que isso é assim, é assado, como se a ciência tivesse a palavra final, Pai. Meu Deus amado, ensina a Tua igreja, Pai, a confiar nas Tuas santa palavra, Pai, nas escrituras sagradas, Pai. Que esse seja o nosso alicerce, Pai, o nosso fundamento, Pai querido. Que essa seja, Senhor amado, a nossa rocha, Pai. Em nome de Jesus, as palavras, especialmente as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Não deixa a Tua igreja ficar, meu Pai amado, a sua fé ser baseada em homens, em placas, Pai. Oh, meu Pai, não deixa se perder, não deixa se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, Pai. Meu Pai querido, mas que teus filhos possam de fé em fé, no teu tempo, de glória em glória, Pai, glorificar o teu santo nome e viver, Senhor, a tua vontade, Pai. Oh, meu Pai querido, ensina-nos, Pai, a buscar a sua vontade, Pai. Parece que é tão difícil as pessoas confiarem que o Senhor tem o melhor. Elas dizem que creem em Ti, que o Senhor é bom, mas acreditam que algumas coisas que o Senhor faz não é tão bom porque elas têm medo, Pai, de viver os teus sonhos, Pai. Ensina os teus filhinhos a confiar em Ti, a descansar em Ti, Senhor. Oh, meu Pai, até mesmo os sofrimentos cooperam para o nosso bem, pois está escrito, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que amam a Cristo. Meu Pai querido, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, Pai, com a Tua verdade, com o Evangelho, Pai querido, o Evangelho puro e simples do nosso Senhor Jesus. Meu Pai, nesse entendimento, com essa autoridade, eu abençoo os Seus filhos. Queridos, sejam abençoados, meu Pai. Meus irmãos queridos, sejam abençoados pelo meu Pai, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Diga, eu creio, eu recebo. Diga, obrigado, Jesus. Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe vocês, meus amados, tá? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Espero que estejam realmente todos bem. Se você puder, compartilhe essa live, queridos, tá? Dê o like ali, o joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você já é inscrito e puder lembrar de alguém, indique esse canal para mais alguém, queridos, tá? Quero lembrar vocês também que a partir da semana que vem, se tudo der certo, parece que nós já estamos meio acertados, tá? Nós vamos estar transmitindo também o programa pela rádio Aliança, fugindo do nome, a Rádio Aliança aqui de Paranaguá, tá? É 98.3, se eu não me engano. Nós estaremos transmitindo então numa rádio FM, tá bom, queridos? E também tem pelo Facebook, né? Tem da rádio, vocês vão poder acompanhar a gente se vocês quiserem também, tá? Então, eu acredito que deve ter mais pessoas, nós vamos estar respondendo. Vamos ver como que vai fazer, né? Mas, em tese mesmo, nós vamos continuar com o programa Alicerçados no Amor de Deus como ele é, tá? Ensinando a palavra, fazendo oração, né? E aprendendo, né, queridos? Nós estamos aprendendo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pega ali o copo com água, queridos, em nome de Jesus. Pega o copo com água, vamos apresentar o nosso Deus. Pai querido, abençoa essa água que teus filhos apresentam a Ti, Senhor. Que essa água seja o santo remédio que eles precisam para a cura do corpo físico e espiritual. Quem beber dessa água seja abençoado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podem beber, queridos. Glória a Deus. Amém, meus amados. Então, Deus abençoe, queridos, né? Nós irmãos que estamos acompanhando de Paranaguá, Matinhos, Guaratuba, Campo Mourão, Maringá, Bituruna. Deus abençoe Praia de Leste, queridos. Deus abençoe São Miguel do Oeste, Sapucaia do Sul. Deus abençoe, queridos. Está sempre conosco, nossos irmãos. Glória a Deus. Santa Helena, Foz do Iguaçu, Curitiba, queridos. Deus abençoe os nossos irmãos dos Estados Unidos, da Espanha. Deus abençoe, queridos, aonde você estiver, tá? Se eu não falei o nome da tua cidade, escreve ali, queridos, tá? Em nome de Jesus. Eu espero que, né, Deus venha abençoar, venha falar, venha quebrantar todos os corações em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá então continuar a nossa leitura, queridos. É de Gênesis a partir do capítulo 38, né? Gênesis a partir do capítulo 38, queridos. Nossa leitura hoje. Ontem nós lemos bastante sobre o Jacó, né, queridos? E entramos na história do José, né? E o José ele já tinha sido vendido como escravo e dado como morto pelo seu pai, né? Vamos lá, Gênesis 38. E aconteceu naquele tempo que, separando-se Judá dos seus irmãos, relacionou-se com uma adulamita, cujo nome, perdão, eu li errado, tá?
relacionou-se com um amigo, adulamita, cujo nome era Irã. Muda totalmente a maneira que eu falei ali. Então, um adulamita, cujo nome era Irã. Queridos, olha que interessante. Tudo aquilo que eles fizeram começou a gerar separações. Ó. O Judá teve que se apartar porque a consciência dele o acusava, queridos, né? Então, você vê como que um abismo, como eu disse a vocês, um abismo chama outro. Agora começa muitas coisas ruins acontecendo e é só o começo, tá, queridos? Porque o que eles fizeram foi muito grave mesmo. Eles venderam seu irmão, queridos, né, como escravo para uma nação estrangeira, entregando na mão dos inimigos, né, ismaelitas, né, e também dos midianitas, né? Que interessante isso. Aí o Judá foi embora. Ó, versículo 2: E Judá viu ali uma filha de certo cananeu, cujo nome era Sua. Ele a tomou e entrou a ela. E casou com quê? Com uma cananita, né? Filha de um cananeu. O Judá, queridos. E ela concebeu e teve um filho. E ele chamou seu filho Er. E ela concebeu novamente e teve um filho. E ela chamou o seu nome Onã. E ela concebeu mais uma vez e teve um filho, e chamou o seu nome Selá. Então teve 3 homens, né? 3 meninos. E ele estava em Quezibe quando ela o teve. E Judá tomou uma mulher para Er, seu primogênito, cujo nome era Tamar. A história de Tamar é linda também, né, queridos? E Er, o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou. Então, Er, queridos, ele era mau aos olhos do Senhor. Então, Deus não podia, não suportava mais o Er, e Deus fez justiça, tá, queridos? Levou, matou o Er. E Judá disse a Onã, o filho, no caso, né, seria o mais velho morreu, então o segundo, né? Entra a mulher de teu irmão e case-se com ela, e levanta a semente de teu irmão. Esse aqui, queridos, era o levirato, né? O que que acontece? Quando um homem casasse com uma mulher e ele morresse e não deixasse nenhum filho, essa lei obrigava o irmão mais velho, ou um irmão, queridos, né, a se casar com a viúva e fazer um filho com ela, especialmente o primeiro filho. E esse filho não seria do vivo, mas seria do falecido. Amém, queridos? Aí, dessa maneira, o nome do falecido não se apagaria, né? Então, o Onã, o pai dele disse, olha, vai lá, se relacione com ela, né? Case-se com ela, né? E tem um filho, e o primeiro filho, eu não sei, eu não tenho certeza se é só o primeiro ou mais, tá, queridos? Se eu não me engano, é o primeiro. Tem que ver certinho ali depois. E daí esse filho será do Er que morreu, né? Será chamado pelo nome do Er, né? E não do Onã. Versículo 9: E Onã sabia que a semente não seria sua. E aconteceu que quando ele entrava a mulher de seu irmão, ele o derramava no chão, para que ele não desse semente a seu irmão, ou seja, quando ele ia ter relação com ela, ele não fazia o que tinha que fazer, mas ele derramava o sêmen no chão, né? Para que a moça nunca engravidasse, queridos. Isso, na verdade, é uma afronta a Deus, tá? Versículo 10. E a coisa que ele fez desagradou ao Senhor, e por isso ele o matou também, queridos. Olha quanta maldição, né? O Judá casou com uma cananita, teve 3 filhos e 2 já morreram, queridos. Olha quanta desgraça, né? E os filhos, né, não temiam a Deus, queridos, né? Faziam o que queriam e olha a justiça, né, o juízo que eles receberam sobre si. Versículo 11. Então Judá disse a Tamar, sua nora: Permanece viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Pois ele disse: Para que porventura ele não morra também como seus irmãos. E Tamar foi e habitou na casa de seu pai. Você vê, queridos, né, que o Judá estava errado, né, naquilo que ele fez a respeito do José. Foi tentar reconstruir uma vida, queridos. Não se constrói reino com injustiça. Tá escrito, tá bom? Não adianta eu achar que vai dar tudo certo, faço um monte de coisa errada e agora vou fazer, agora eu vou fazer tudo certinho, vai dar certo. Não vai, queridos, né? Tem muita coisa para ser feita, tanta justiça para ser feita. Então o Judá estava colhendo isso. E em vez dele entender isso, queridos, né? O que que ele fez? Ele meio que colocou a culpa na Tamar, porque a Tamar casou com ele,
ele morreu. Depois ele deu Onã a ela, ele morreu também. Então, ou seja, ele viu, na verdade, um grande problema, não no pecado, no erro dos filhos que eles faziam, e nem no seu próprio erro, mas ele viu a Tamar como um problema. E falou para ela o quê? Volta para casa do seu pai, desonrada, já teve 2 casamentos, queridos, ia voltar para casa do pai. Ou seja, né, e realmente não tinha mais jeito para essa menina, né? E daí colocou ela para lá, né? E a questão dele, né? O propósito dele era que poupar o filho Selá, né? Para que ele se não morresse também. Vai que esse também tem alguma maldade. Eu já perdi 2 filhos, não quero perder esse também, né? Versículo 12. E no decorrer do tempo morreu a filha de sua mulher de Judá. Agora a mulher também morreu, queridos. Ele ficou só com Selá e a Tamar, né? E Judá foi confortado. Subiu até seus tosqueadores de ovelha em Tímna, ele e seu amigo Irã, o adulita. E contaram a Tamar, dizendo: Eis que teu sogro sobe a Tímna para tosquear suas ovelhas. Então passou um tempo, ele foi consolado. Aí ele voltou a trabalhar, né? Foi tosquear as ovelhas lá em Tímna, onde Tamar ficava. Ela tirou de si as vestes de viuvez, que ela estava como viúva, e se cobriu com um véu, enrolou-se e sentou-se em um lugar aberto, que fica junto ao caminho de Tímna, porque ela viu que Selá havia crescido e ela não havia sido entregue a ele por esposa, ou seja, estava esperando, ela entendeu que o Judá estava enrolando e enganando ela, né? Versículo 15. Quando Judá a viu, ele pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia coberto a sua face. E ele se voltou a ela junto ao caminho e disse: Vem, rogo-te, e deixa-me entrar em ti, pois ele não sabia que era sua nora. E ela disse: O que me darás para que possas entrar em mim? E ele disse: Enviar-te-ei um cabrito do rebanho. E ela disse: Dar-me-ás um penhor até que o envies? E ele disse: Qual penhor eu te darei? E ela disse: Teu selo e tuas pulseiras e teu cajado que está em tua mão. E ele o deu a ela e entrou nela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se e foi, e colocou de lado seu véu, e pôs as vestes de sua viuvez. Ou seja, tudo, né, o Judá não sabia nada que estava acontecendo. Ela teve relação com o sogro, queridos, porque sabia que ele não daria Selá, né, o filho mais novo a ela, e ela morreria como viúva mesmo, como uma pessoa desonrada, queridos, né? Versículo 20, ó. E Judá enviou o cabrito pela mão de seu amigo, o adulamita, para receber seu penhor da mão da mulher, mas ele não a encontrou. Então ele perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: Onde está a prostituta que estava publicamente junto ao caminho? E eles disseram: Não esteve nenhuma prostituta nesse lugar. E ele voltou a Judá e disse: Não pude encontrá-la. E também os homens do lugar disseram que não esteve nenhuma prostituta nesse lugar. E Judá disse: que ela o tome para si, para que não sejamos envergonhados. Eis que enviei este cabrito e tu não a encontraste. E aconteceu que quase 3 meses depois, contaram a Judá dizendo: Tamar, tua nora, prostituiu-se. E também, eis que está com o filho da prostituição, ou seja, ela apareceu grávida, 3 meses cresceu a barriga, não pôde esconder, descobriram que ela estava grávida. E a notícia já chegou, né? Ela se prostituiu. E Judá disse: Traze-a, que seja ela queimada. Olha, só vou me livrar dessa mulher, né? Foi ela mesmo que matou meus filhos, né? Ele pensou. Agora vou me livrar dela, não vou precisar mais dar o selar a ela, né? Ainda bem que eu não dei selar, né? Versículo 25. Mas enquanto ela era trazida, enviou a dizer a seu sogro: Do homem a quem estas coisas pertencem, estou grávida. E ela disse: Reconheces, suplico-te, que não de quem são essas coisas? O selo, as pulseiras e o cajado? E Judá os reconheceu e disse: Ela foi mais justa do que eu, porque não lhe dei selar meu filho. E ele nunca mais a conheceu. Ele entendeu, não vamos poder queimar ela, e ela tá certa, o que ela fez, ela tá certa. Foi mais justa do que eu, porque eu enrolei e enganei essa menina. E daí não queimou, mas ele nunca mais a conheceu. Significa que ele não teve mais relações com ela. Versículo 27. E aconteceu que no tempo de seu parto, eis que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu que quando ela deu à luz, um pôs para fora sua mão. E a parteira
tomou e amarrou na sua mão um fio de escarlate, dizendo: Este saiu primeiro. E aconteceu que, quando ele puxou de volta a sua mão, eis que seu irmão saiu. E ela disse: Como foi que rompeste? Esta brecha seja sobre ti. Por isso seu nome foi chamado Pérez. E depois seu irmão saiu, o que tinha o fio escarlate sobre a sua mão. E seu nome foi chamado Zerá. Então Pérez e Zerá, filhos de Judá com Tamar. Deus deu 2 filhos, né, gêmeos, de volta para o Judá. Gênesis capítulo 39, queridos. E José foi conduzido ao Egito. Vamos agora para a história do José, né? Olha quanta desgraça acontecendo na família, né? Dos irmãos de José e José lá levado, escravizado no Egito, né? Misericórdia, queridos. E José foi conduzido ao Egito, e Potifar, um oficial de Faraó, capitão da guarda, um egípcio, comprou-o das mãos dos ismaelitas, que o haviam levado para lá. E o Senhor estava com José, e ele era um homem próspero. Que interessante, né? Ele foi vendido como escravo, porque Deus assim o permitiu, e ele diz que Deus estava com José, o Senhor estava com José, e prosperou José. E ele estava na casa de seu senhor, o egípcio. E seu senhor, o Potifar, viu que o Senhor, estava com ele, e que o Senhor fazia tudo prosperar na sua mão. E José encontrou graça aos olhos dele, e ele o serviu. E ele o fez supervisor da sua casa, e tudo que ele possuía colocou na mão dele. E aconteceu que, desde o tempo que ele o fizera supervisor sobre sua casa e sobre tudo que possuía, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo que ele possuía na casa e no campo. Olha que interessante, queridos. Parece que agora mudou a sorte do José, né? Ele foi vendido como escravo, mas foi comprado por um homem bom que o prosperou sobremaneira e colocou ele como governador da sua casa. Versículo 6. E ele deixou tudo o que possuía nas mãos de José. E ele não sabia o que possuía, a não ser o pão que comia. Ou seja, nem ele controlava, não tinha controle de nada. José faz o controle de tudo, porque eu confio verdadeiramente em ti. E José era uma boa pessoa e também formoso à vista. E aconteceu que, depois destas coisas, a esposa do seu senhor lançou seus olhos sobre José. E ela disse: Deita-te comigo. Mas ele se recusou e disse à esposa de seu senhor: Eis que meu senhor não sabe o que está comigo na casa, e ele me confiou tudo o que tem nas minhas mãos. Não há ninguém maior que eu nessa casa. Tampouco me negou coisa alguma, senão a ti, pois és mulher dele. Como então eu poderia fazer tamanho mal e pecar contra Deus? E aconteceu que, como ela não temia a Deus, nada disso importava, né, queridos? E aconteceu que, enquanto ela falava com José dia após dia, ele não a ouvia para deitar-se com ela, ou para estar com ela. E aconteceu que, certo tempo, José entrou na casa para fazer seu serviço, e não havia ninguém dos homens da casa ali dentro. E ela o apanhou pelas suas vestes, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou suas vestes na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, quando ela viu que ele havia deixado sua veste em sua mão e havia fugido para fora, ela chamou os homens da casa e falou a eles, dizendo: Vede, ele trouxe para cá um hebreu para nos escarnecer. Ele veio a mim para deitar-se comigo e eu gritei em alta voz. Queridos, a maldade é terrível, né, queridos? Quem entra na maldade, um abismo chama outro abismo, né? Ela tentou várias maneiras, né, ter relação com esse jovem, trair o marido dela. Ele não quis. Como ela viu que ele não ia ceder, queridos, ela aproveitou para destruir a vida dele, né? Para destruir a vida dele, para se vingar. Versículo 15. E aconteceu que, quando ouviu que eu levantei a minha voz e gritei, ele deixou sua veste comigo, fugiu e saiu para fora. E ela guardou a veste dele consigo até que seu senhor voltasse para casa. E ela lhe falou segundo estas palavras, dizendo: O servo hebreu que tu nos trouxeste veio a mim para me escarnecer. E aconteceu que, quando eu levantei a minha voz e gritei, ele deixou sua veste comigo e fugiu.
E aconteceu que quando seu senhor ouviu estas palavras de sua mulher, que ela lhe falou, dizendo: Foi dessa maneira que o teu servo agiu comigo, sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e colocou-o na prisão, em um lugar onde estavam presos os prisioneiros do rei, e ele esteve ali na prisão. Uau, queridos, né? Que situação, né, meus amados? Pastor, mas o José não era um homem de Deus, não tinha sonhos, planos? Tem, queridos. Aí que está a questão, né? Deus tem planos na minha vida e na sua vida, e ele sabe como cumprir esses planos. Nós não sabemos, não entendemos quase nada, queridos, né? Da grandeza de Deus, né? Do agir de Deus. E tudo isso tinha um propósito, a inveja dos irmãos, a coragem que eles tiveram de vendê-lo como escravo, a pessoa que ele chegou, queridos, né? O Potifar que comprou ele, depois a mulher de Potifar querendo, né, ter relações com ele, querido, e ele fugiu, continuou firme, né? Perseverou, não blasfemou contra Deus, não pecou, queridos, continuou firme, honrando Deus em primeiro lugar e também o seu Senhor, né? E agora ele foi preso. Pastor, mas puxa, mas, queridos, imagina ele acusado de assédio, de tentativa de violar, né, a mulher do Senhor, é para ele ter morrido, queridos, né? Então aqui a gente vê que Potifar, por ter prendido ele, Potifar talvez duvidasse um pouco, né? É bem provável, isso é eu que estou especulando, tá? Mas eu acredito que era para ele ter morrido ali, queridos, né? Se ele não morreu é porque Potifar tinha um carinho muito grande por ele. E não tinha como ele não fazer outra coisa, né? Porque ele não tinha, o José não tinha como provar sua inocência, então Potifar tinha que fazer algo com ele, né? Versículo 21. Mas o Senhor estava com José e lhe mostrou misericórdia e lhe deu favor aos olhos do guarda da prisão. E o guarda da prisão confiou à mão de José todos os prisioneiros que estavam na prisão. E tudo que eles faziam ali, era ele que fazia ali. O guarda da prisão não cuidava de nada que estava sob a mão dele, porque o Senhor estava com ele e aquilo que ele fazia, o Senhor fazia prosperar. Glória a Deus, queridos, né? Que interessante, queridos, né? O tempo de luta da vida de um crente, queridos, é dolorido, é difícil, parece que não acaba, mas tem um propósito, meus amados, tem um propósito maravilhoso, né? Eu vejo pela minha vida, eu e minha esposa passamos muitas lutas, né? Muita vergonha, humilhação, né? Escassez, e Deus nos honrou, meus amados, sobremaneira, né? Hoje eu vejo que nós passamos hoje luta para o ministério, para Deus concluir no ministério as suas promessas. E nós vamos vencer também. E Deus vai nos dar essa vitória, né? Essa grande vitória. Eu louvo a Deus pelas lutas que eu passei, queridos, tá? Porque nunca imaginei, meus amados, né? Eu pregando a palavra do Senhor, um pastor, até mesmo um apóstolo. Quem sou eu para dizer que sou um apóstolo, queridos, tá? Mas Deus me chamou nesse propósito, né? Nessa unção. E eu, eis-me aqui, né? Eu digo para o Senhor, eis-me aqui. Mas como Salomão orou, né? Eu também oro, eu não passo de uma criança, né? Hoje eu tenho muito cuidado para falar com vocês, queridos, né? Para ensinar, para ministrar, que é uma responsabilidade muito grande. E eu vejo, às vezes, algumas pessoas, elas não têm muito esse entendimento. Elas acabam ensinando, explicando coisas que elas não entendem, queridos. Isso é muito sério, meus amados. Isso pode causar... É por causa disso que nascem muitas heresias e até mesmo seitas. Então hoje eu procuro ter bastante cuidado, queridos. Naquilo que eu tenho certeza, eu falo a vocês. Algumas coisas eu leio, eu vou meditando junto com vocês, né? A gente não tem certeza, a gente vai meditando. Algumas coisas Deus nos revela, e algumas coisas Deus vai nos revelar no tempo certo. Amém, queridos? O importante é que nós nunca deixemos de estudar, né? Especialmente, eu acho que eu já sei tudo, não preciso estudar. Não, nós temos que estudar. Enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos aprendendo de Deus, né? Deus tem muito a nos ensinar. Glória a Deus por isso. Versículo 1, né? E aconteceu depois dessas coisas que o mordomo do rei do Egito e seu padeiro haviam ofendido seu senhor e rei do Egito, né? Então, o padeiro, né? O mordomo e o padeiro ofenderam o seu senhor, né? Que é o rei do Egito. E Faraó havia irado, estava irado contra os dois dos seus oficiais, e contra o chefe dos mordomos e contra o chefe dos padeiros. E colocou eles em custódia na casa do capitão da guarda na prisão, o lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda encarregou José deles, e ele os serviu, e eles estiveram um período na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho em uma noite.
cada homem de acordo com a interpretação do seu sonho. O mordomo e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na prisão. E José veio a eles de manhã e olhou para eles, e eis que eles estavam tristes. E ele perguntou aos oficiais de Faraó, o que estavam, perdão, e ele perguntou aos oficiais de Faraó que estavam com ele na prisão, na casa de seu senhor, dizendo, por que aparentais tão tristes hoje? Eles disseram, sonhamos um sonho, e não há quem nos interprete. E José lhes disse, não pertencem as interpretações a Deus? Diga-me eles, rogo-vos. E o chefe do mordomo contou o seu sonho a José. Ele disse, no meu sonho, eis que uma videira estava diante de mim. E na videira estavam 3 ramos, e era como se estivesse brotando, e sua flor saía, e seus cachos produziam uvas maduras. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu apanhei as uvas e as espremi dentro do copo de Faraó, e dei o copo na mão de Faraó. E José lhe disse, esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Mas em 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restabelecerá o seu lugar. E tu servirás o copo de Faraó nas mãos dele conforme a maneira antiga, quando tu eras seu mordomo. Mas lembra-te de mim quando estiver bem contigo, e mostra bondade, rogo-te para comigo, e faze menção de mim a Faraó, e tira-me desta casa. Pois na verdade fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também não fiz nada para que eles me pudessem na masmorra. Quando o chefe dos padeiros viu que a interpretação era boa, ele disse a José, eu também estava no meu sonho, e eis que tinha 3 cestos brancos sobre minha cabeça. E no cesto mais alto havia todo tipo de pão para Faraó, e as aves os comiam do cesto sobre a minha cabeça. E José respondeu e disse, esta é a sua interpretação, os 3 cestos são 3 dias. Mas em 3 dias Faraó levantará a tua cabeça de sobre ti, e te pendurará em uma árvore, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu que no 3º dia era aniversário de Faraó, e ele fez uma festa para todos os seus servos. E ele levantou a cabeça do chefe dos mordomos e do chefe dos padeiros entre seus servos. E ele restabeleceu o chefe dos mordomos a seu ofício de mordomo novamente. E ele serviu o copo na mão de Faraó. Mas ele enforcou o chefe dos padeiros, como José havia lhes interpretado. Mas o chefe dos mordomos não se lembrou de José, porém o esqueceu. Misericórdia, né? Que luta do José, né? Vamos ler mais um, queridos. Gênesis 41. E aconteceu que, ao final de 2 anos completos, Faraó sonhou, e eis que ele estava em pé junto ao rio. E eis que saíram do rio 7 vacas gordas e de formoso aspecto, e pastavam na campina. E eis que 7 outras vacas saíram depois delas, do rio, feias de aparência e magras, e estavam em pé junto a outras vacas sobre a margem do rio. E as vacas feias de aparência e magras comeram as 7 vacas gordas de formoso aspecto. Então Faraó acordou. E ele dormiu e sonhou segunda vez. E eis que 7 espigas de trigo brotaram de um mesmo talo, cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam depois delas. E as 7 espigas miúdas devoraram as 7 espigas cheias e boas. E Faraó acordou, e eis que era um sonho. E aconteceu que de manhã seu espírito estava perturbado, e ele enviou e chamou todos os magos do Egito e todos os homens sábios de lá. E Faraó lhes contou o seu sonho, mas não houve quem pudesse interpretá-lo para Faraó. Então falou o chefe dos mordomos a Faraó, dizendo, lembro-me hoje das minhas falhas. Faraó estava irado com seus servos e me colocou na prisão na casa do capitão da guarda, a mim e o chefe dos padeiros. E nós sonhamos um sonho certa noite. Eu e ele sonhamos cada um de acordo com a interpretação do seu sonho. E havia lá conosco um jovem, um hebreu, servo do capitão da guarda. E nós lhe contamos, e ele nos interpretou nossos sonhos. Para cada homem, de acordo com o seu sonho, ele interpretou.
E aconteceu que assim que ele interpretou para nós, assim foi. A mim ele restabeleceu para o meu ofício e a ele enforcou. Então Faraó enviou e chamou José, e eles o trouxeram apressadamente da masmorra. E ele se barbeou e mudou as suas vestes e veio a Faraó. Querido, deixa eu dar um pause aqui. Meus amados, você vê que para Deus, quando Deus quer fazer, queridos, nada impede Deus de fazer. Imagina que o José não tinha perspectiva nenhuma, queridos, tá? Foi levado como escravo, aparentemente teve um bom senhor, aparentemente prosperaria como escravo, mas Deus não tinha o propósito dele ser um escravo bem-sucedido. Ele foi injustiçado, né, queridos? Enganado, foi jogado naquela prisão lá de maneira injusta, foi esquecido naquele lugar, queridos. O mordomo esqueceu. E Deus fez o que? O faraó sonhar, e aquele sonho o perturbou tanto, queridos, que ele nem quis saber se ele era um penitenciário, se ele era um hebreu, quem ele era. Ele interpreta: eu preciso dele aqui agora, manda trazer ele aqui para falar comigo. O que eu vejo nisso, queridos? Que quando Deus faz, ninguém pode impedir. É como Deus escolheu Davi. Eu lembro que Samuel foi na casa do Jessé, queridos, né? E tava lá o seu primogênito, né? Tava ali todos os filhos de Jessé. E de repente Deus falou que não era nenhum deles, né? O Samuel falou assim: acabaram seus filhos? Cadê seus filhos? São esses só? Aí o Jessé lembra: não, tem mais um, sabe? Que ele, com certeza não é ele, que eu até deixei ele cuidando das ovelhas lá, porque alguém tinha que ficar cuidando delas, né? E o Samuel falou assim: manda chamá-lo, porque nós não assentaremos à mesa enquanto ele não estiver aqui. Ou seja, essa mesa, tudo que eu vim fazer, tudo é para ele. Ou seja, é ele que tem que estar aqui, não é nem vocês, é ele. Olha que lindo isso, queridos. E ele veio lá com cheiro de ovelha e recebeu a unção, queridos, né, de Deus através da vida do profeta, queridos. Ou seja, Deus, quando Deus tem para fazer, nada vai impedir, ninguém vai segurar o agir de Deus, queridos. Ninguém vai impedir. Não importa o governo, a economia, não importa, nada importa. Ah, pastor, eu não sei, é isso, é aquilo, hoje é difícil. A minha mulher, o Abraão, né? Minha mulher é estéril, eu já estou ficando velho. E Deus falou assim: o que isso tem a ver com a minha promessa? O que isso me impede de fazer, de cumprir a minha promessa na sua vida? Toma posse disso, meus queridos, em nome de Jesus, né? Que linda essa parte. Mandou chamar o José lá que tinha interpretado. Mas não acabou, né? Agora o José precisava decifrar o sonho, né? Interpretar o sonho. E Faraó disse a José: sonhei um sonho e não há ninguém que possa interpretar. E eu ouvi dizer de ti que tu podes entender um sonho e interpretá-lo. E José respondeu a Faraó, dizendo: não está em mim. Deus dará a Faraó uma resposta de paz. E Faraó disse a José: no meu sonho, eis que eu estava em pé na margem do rio. E eis que saíram do rio 7 vacas gordas e de formoso aspecto, e pastavam na campina. E eis que 7 outras vacas saíram depois delas, feias de aparência e magras, tais como eu nunca vi em toda a terra do Egito, quanto à fealdade, né? E as vacas magras e feias à vista comeram as primeiras 7 vacas gordas. E quando as havia comido, não se podia saber se havia comido, mas ainda eram feias à vista, como no início. Então eu acordei, e eu vi no meu sonho, e eis que 7 espigas brotaram de um talo cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotaram depois delas. E as espigas miúdas devoraram as 7 espigas boas. E eu acordei, e eu contei isso aos magos, mas não houve ninguém que pudesse interpretá-lo para mim. E José disse a Faraó: o sonho de Faraó é um. Deus mostrou a Faraó o que está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são 7 anos. O sonho é um. As 7 vacas magras e feias à vista que saíram depois delas são 7 anos, e as 7 espigas vazias queimadas do vento oriental são 7 anos de fome. Isto é o que eu tenho para falar a Faraó. O que está prestes a fazer? Ele mostrou a Faraó, ou seja, eu vou ler de novo. Isto é o que eu tenho para falar a Faraó. O que Deus está prestes a fazer, ele mostrou a Faraó.
Eis que vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito, e depois dele surgirão 7 anos de fome e toda a fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E a fartura não será conhecida na terra por causa da fome que se seguirá, pois esta será muito grave. E por isso o sonho foi repetido a Faraó 2 vezes, é porque a coisa já está estabelecida por Deus, e Deus em breve a fará acontecer. Agora, faça a Faraó encontrar um homem prudente e sábio e coloque sobre a terra do Egito. Que Faraó faça e que ele nomeie oficiais sobre a terra que recolham a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura e ajuntem eles todo o alimento desses bons anos que vêm e amontoem trigo sobre a mão de Faraó e que eles guardem alimento nas cidades. Esse alimento será para o provimento da terra durante 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E a coisa foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E Faraó disse aos seus servos: Acharemos alguém como este, um homem em que está o Espírito de Deus? Que interessante, queridos, né? Ele fala que é o Espírito de Deus mesmo, é o Espírito Santo. E Faraó disse a José: Visto que Deus te mostrou tudo isso, não há ninguém tão prudente e sábio como tu és. Tu estarás sobre minha casa, de acordo com a tua palavra, todo o meu povo será governado. Somente o trono e eu serei maior do que tu. Mudou a sorte de José, queridos. Agora faz sentido, né? O sol, a lua e 11 estrelas se dobrando, o feixe, né? E os outros feixes se dobrando ao feixe de José. Essa história é maravilhosa, né? Quer dizer, é muito linda essa história. Faraó, versículo 42, tomou seu anel da sua mão e colocou sobre a mão de José, e o vestiu com vestes de linho fino, e colocou um colar de ouro em volta do seu pescoço. E o fez subir na 2ª carruagem que ele tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai! E ele o fez governador de toda a terra do Egito. E Faraó disse a José: Eu sou Faraó, e sem ti nenhum homem levantará sua mão ou pé em toda a terra do Egito. Uau! E Faraó chamou o nome de José Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José saiu por toda a terra do Egito. José estava com 30 anos de idade quando estava diante do faraó, rei do Egito. Com 30 anos, queridos, né? Com 16, 17 anos ele saiu todo esse tempo, queridos, de sofrimento. E José saiu da presença de Faraó e foi por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu aos montões. E ele ajuntou todo o alimento dos 7 anos que havia na terra do Egito e armazenou o alimento nas cidades. O alimento do campo, que estava ao redor de cada cidade, ele armazenou da mesma forma. E José ajuntou trigo como a areia do mar, muitíssimo, até ele perder a conta, pois era sem número. E a José nasceram 2 filhos, antes que vierem os anos de fome, que Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, lhe deu. José chamou o nome do primeiro Manassés, pois Deus, disse ele, me fez esquecer todo o meu labor e toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, pois Deus me fez frutífero na terra de minha aflição. E os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito terminaram. E os 7 anos de escassez começaram, de acordo com o que José havia dito. E a escassez estava em toda a terra, mas em toda a terra do Egito havia pão. E quando toda a terra do Egito teve fome, o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó disse aos egípcios: Ide a José, o que ele lhes disser, fazei. E a fome estava sobre toda a terra, toda a face da terra. E José abriu todos os depósitos e vendeu aos egípcios, e a fome aumentou muito. Imagina 7 anos de fome, queridos, é muita coisa. E todas as regiões vinham ao Egito a José para comprar trigo, porque a fome era tão grande em todas as terras. Amém. Glória a Deus, queridos. Então, a partir de amanhã nós lemos o 42, né? Hoje, então, encerramos a nossa leitura por aqui.
Glória a Deus. O que vocês acharam da leitura, queridos? Maravilhosa, meus amados. Não tem muito o que comentar, mas aquilo que Deus colocar no nosso coração. Amém, meus amados? Glória a Deus, queridos. E assim vamos acabando então mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Faz assim com as suas mãos, queridos. Que a graça, a paz, as misericórdias e consolações do Espírito Santo sejam e estejam na vida e através da vida de cada um de vocês, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você que crê e recebe, diga amém, diga glória a Deus. Amém, queridos. Fiquem com Deus, meus queridos, e até amanhã com mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Deus abençoe a todos.